Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigro e hoje eu trago um vídeo muito especial para sinalizar o fim desse ano de 2020. A minha lista, o meu top 5 livros favoritos que eu li nesse ano de 2020. Quer saber um pouco mais sobre esses livros? Fique comigo! Uma das coisas mais comuns no YouTube do Brasil, no final do ano, é aparecer as listas dos melhores do ano. Os melhores filmes, os melhores discos, os melhores documentários, os melhores produtos de cabelo e, por que não, os melhores livros. Afinal de contas, 2020 é um ano que muitas pessoas querem esquecer. Se de um ponto de vista individual, algumas pessoas podem ter algo a comemorar em 2020, de ganhos individuais, eu acho num sentido mais geral, num sentido social, o Brasil só perdeu nesse ano. 2020 conseguiu ser pior do que 2019, mas ainda assim tem algumas coisas boas. Eu consegui fazer algumas leituras muito boas e eu quero dividir elas com vocês. O primeiro livro que eu trago, inclusive, que já tem vídeo aqui no canal, é um livro que eu achei espetacular, chamado Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. O livro chama-se Projeto Nacional, O Dever da Esperança. O autor do livro é o Ciro Gomes. E galera, trazer um livro escrito por um político que está na mídia durante tanto tempo quanto o Ciro Gomes, é sempre uma coisa meio problemática, no sentido de, você está fazendo campanha política, você está antecipando o candidato, puxando o saco, babando ovo, essas coisas todas. Mas na real não. Eu estou trazendo um livro que é muito interessante, que vale a pena ser lido, indiferentemente de quem o escreve. Aqui o foco está no conteúdo, a gente olhar para o jardim sem se perguntar quem foi o jardineiro, caso você não goste do Ciro Gomes. E esse livro aqui é legal porque a gente poderia dividir ele em três partes, assim, é uma maneira de pensar o Brasil. No primeiro momento ele faz um diagnóstico da situação real do Brasil, de onde a gente se encontra, lembrando que o livro foi escrito antes, né, da pandemia. No segundo momento ele faz uma análise histórica sobre quais foram os desvios no caminho que nós pegamos para chegar nesse momento que a gente vive, essa situação econômica, social, política meio... Bom, vocês sabem como é que está a situação do Brasil. E o terceiro momento do livro é um projeto, né, um plano sobre como o Brasil, o que o Brasil pode fazer para mudar essa situação. Obviamente que, de certa forma, esse livro antecipa o plano de governo do Ciro, mas ele é bem interessante, está no meu top 5, e aqui a ordem é bem essa, né? O quinto livro mais interessante que eu li esse ano, O Dever da Esperança. Vale super a pena. Em quarto lugar, um livro que eu abri o ano começando a ler ele, o livro intitulado O Futuro do Capitalismo, do professor Paul Kohler, que é um economista. E esse livro aqui é muito legal porque ele fala um pouco sobre a infantilidade, como muitos economistas de esquerda estão olhando para a situação econômica do mundo, mas também sobre o otimismo exagerado com que muitos economistas de direita estão olhando para o mundo, e ele vai apontar os problemas que nós enfrentamos, e um dos grandes problemas, obviamente, o crescimento da desigualdade social e como está na hora dos países combater de forma mais séria a desigualdade. E vejam só, tirando esse fantasma idiota de que combater desigualdade social significa defender o comunismo, defender o socialismo ou algo assim. Inclusive, entre os comentaristas do livro, vale a pena citar que tem o próprio Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, dizendo quanto esse livro é importante para que a gente realmente passe a pensar no futuro do mundo. Porque vejam só, se o socialismo soviético fracassou, o comunismo não é uma alternativa como queiram os esquerdistas mais infantis, o fato é que o capitalismo, como está, também não tem dado certo para grande parte da população do mundo. Por isso, há de se pensar o futuro do capitalismo. Existem alternativas diferentes dentro do capitalismo do que esse modelo que tem gerado toda essa desigualdade e pobreza no mundo. Agora, o tema que mais me entreteu em 2020, e vai ser os próximos 3 livros que eu vou trazer aqui, é toda essa questão da influência das redes sociais, das fake news, das pós-verdades no debate público e na forma como isso tem moldado a opinião pública, interferindo em eleições. O terceiro livro é um livro muito legal, intitulado Pós-Verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news, do escritor e jornalista Matteo D'Ancona, onde o autor vai trazer
uma definição, um conceito do que é a pós-verdade, o que são as fake news, vai fazer uma busca histórica sobre quando começou a aparecer essas fake news e vai mostrar como de fato essa pós-verdade acaba impactando nos processos eleitorais no mundo inteiro, principalmente na primeira eleição de Donald Trump e na eleição de outros políticos populistas de extrema-direita, como Boris Johnson na Inglaterra e até mesmo Jair Bolsonaro no Brasil. Seguindo essa mesma linha, o segundo livro mais legal que eu li esse ano e que eu super recomendo é o livro do professor Giuliano da Empoli, intitulado Os Engenheiros do Caos. Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar o ódio, o medo e influenciar as eleições. O livro basicamente aprofunda a discussão do livro anterior, mas mostrando que por trás do uso das fake news, por trás do uso da internet, existe uma espécie de método. Existe alguém que está pensando a disseminação das fake news, está trabalhando em cima dessas fake news, buscando um objetivo político lá na frente. Esse sujeito, os autores passam a chamar aqui de os engenheiros do caos. Aqueles que criam um caos na sociedade, que levam a dúvida onde antes não havia dúvida, que levam as teorias da conspiração para criar dúvidas sobre assuntos que eram considerados solidificados na sociedade, e depois de alimentar os medos, os anseios, as angústias das pessoas, criam mecanismos de direcionar esses medos, essas angústias, para conquistar ganhos políticos. E seguindo a mesma linha, sem sombra de dúvida, o top 1 do meu ano, apesar de ser um livro de 2018, mas é um livro fundamental, já tem aqui no vídeo também uma pequena análise dele, é o livro dos professores Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, Como as Democracias Morrem. De novo, é um livro que vai analisar os processos eleitorais de 2016, de 2018, eleições de Trump, de Bolsonaro, de Boris Johnson, o processo do Brexit, mostrando todo o peso que as fake news, que as pós-verdades tiveram dentro desses processos eleitorais, como moldaram o debate público, mas vai trazer uma coisa nova, assim, fazer uma análise sobre como de fato as democracias funcionam, quais são os mecanismos que preservam as democracias, ou seja, quais são os mecanismos que permitem que democracias sólidas, como por exemplo a do Reino Unido, a dos Estados Unidos, existam durante tanto tempo, e quais são os novos riscos que essas democracias enfrentam. Porque se até os anos 60 as democracias, principalmente na América Latina e no mundo inteiro, sofriam medos ou ameaças estrangeiras, ameaças militares, ameaças de golpes militares que enfraqueciam as democracias, como a gente viu no Brasil nos anos 60, os autores vão mostrar que o que enfraquece a democracia hoje não é mais uma ameaça de um golpe militar, mas próprios políticos que entram dentro do Estado através de um processo democrático e quando estão ocupando os cargos do Estado, agem de forma a minar as estruturas democráticas de um país, mudando as indicações, desacreditando as instituições, questionando a função dos tribunais, questionando as funções dos órgãos de regulação e, obviamente, moldando a lei ao seu favor e ao favor dos seus pares, dos seus semelhantes, dos seus amigos, dos seus parceiros, enfim, do seu grupo político. Por isso, Como as Democracias Morrem, apesar da derrota do Donald Trump nos Estados Unidos, ainda é um dos livros mais importantes para a gente entender o que de fato está acontecendo no mundo. E galera, esse foi o meu top 5 dos melhores livros que eu li em 2020. Quero muito saber quais foram os melhores livros que vocês leram esse ano. Deixem aqui nos comentários e, muito importante, se você gostou de algum desses livros, o link para vocês comprarem os livros e obviamente ajudarem o canal vai ficar na descrição. Quero muito seu comentário, quero saber muito o que você leu, quero que você também deixe o seu like, compartilhe e ative o sininho, né, caso você ainda não seja inscrito, caso você ainda não tenha ativado esse sininho. E no mais, um forte abraço a todos e valeu!